Fala meus amigos, fala minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Prazer para quem não me conhece, meu nome é Felipe Fazolino, professor de História e vim trazer para vocês o Planos de Histórias no ar, mais uma vez, com a segunda parte da história sobre a Revolução Russa. Ah, professor, mas ainda não assisti a primeira parte. Dá pausa, eu espero, sou paciente. Olha aqui o link para você ir assistir a parte 1 da Revolução Russa. Inclusive, tu não vai entender nada se tu não assistir essa parte número 1. Então vai lá, depois que tu voltar, tu volta. Tu volta porque neste momento a revolução já está feita. Os bolcheviques já tomaram contas do poder, retiraram os mencheviques, os moderados, desse lugar e o governo de Vladimir Ilyínovich Lenin, o presidente dos comissários do povo. Galera, o Lenin é o grande líder da revolução e ele justamente vai ser o pai da União Soviética e o primeiro governo. Sendo que quando acaba a Primeira Guerra Mundial e os problemas europeus são outros, os capitalistas, especialmente Japão, Inglaterra e França, vão se preocupar muito com essa revolução socialista. Muitos dos capitais estrangeiros desses territórios que eu citei foram atingidos diretamente porque um governo socialista ele vai criar uma estatização de sua economia, afetando os investimentos estrangeiros. E é por isso que esses países vão armar e financiar os inimigos da revolução, especialmente os monarquistas e os liberais russos, para formar um exército, o qual vai travar uma guerra civil que vai durar cerca de 3 anos, logo depois da Revolução Russa. O Exército Branco representando esse lado capitalista dos monarquistas, liberais, das forças estrangeiras, e o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, vai ser formado basicamente para ser o exército revolucionário e defender a revolução contra o Exército Branco. Inclusive, não sei se você já tinha percebido, a cor vermelha ela é atrelada há muito tempo às ideias da esquerda, às ideias socialistas. Então, o Exército Vermelho e o Exército Branco eles vão empreender essa guerra. O que não vai ser nada fácil para o contexto russo, que tu já assistiu na aula 1, que eu sei que tu foi lá antes de continuar aqui, né? Tu percebeu que o contexto da Rússia ele é crítico, especialmente da população pobre russa, é muito crítica há algumas décadas. Obviamente, não foi com a revolução que no dia seguinte a situação russa estava boa. Não estava. Inclusive, essa guerra civil para defender a revolução ela vai aumentar ainda mais os problemas russos. Tanto que uma coisa vai ajudar a agravar esses problemas, mas essa coisa ela foi criada para tentar justamente manter o exército em pé e proteger a revolução, que é o famoso comunismo de guerra. Projeto implementado por Lenin para conseguir abastecer o Exército Vermelho e conseguir abastecer os centros urbanos, porque os centros urbanos não poderiam parar de produzir e o Exército Vermelho deveria estar abastecido. Para isso, foi exigido um esforço muito grande, inclusive muitas vidas foram pagas para cumprir com esse esforço, porque a estatização da economia ela foi no sentido amplo e geral. A agricultura, os agricultores eram obrigados a a dar toda a sua produção para o Estado. E isso aqui vai gerar uma fome muito grande. Mas tu tem que entender, gente, que a situação russa já estava mal. E eles fizeram um comunismo de guerra para conseguir proteger a revolução, que vai dar certo. O Exército Vermelho vai ganhar. Mas, cara, quais vão ser as consequências do comunismo de guerra? Aumento de morte, aumento de descontentamento, queda na produção, porque eles estão exigindo uma série de coisas que também estão tirando a proteção social dessas pessoas. Por isso que isso aqui é um tabu para a União Soviética. E o comunismo de guerra, apesar de ter dado certo, ele foi feito a partir de muito sofrimento de muita gente que já estava mal antes da Revolução, mas que, de fato, esse esforço vai fazer sentido e vai dar certo. Inclusive, apesar da suspensão de direitos de greve e associação, porque isso aqui são medidas drásticas, graves.
Obviamente haveria oposição, por isso que eles atingiram inclusive nesse lado da suspensão dos direitos e associação, direitos de greves e de associação, censura da imprensa. Isso tudo para vencer a tal guerra civil, que vai ser vencida pelo Exército Vermelho. E eu não sei porque eu estou falando baixo como se eu estivesse contando um segredo. Tá todo mundo morto aí. Acabada a guerra, Lenin tem plena consciência da situação mais grave do que já esteve. Para isso, Lenin vai estabelecer a nova política econômica, que é a sigla em inglês, que é a mais famosa, é a famosa NEP. A NEP, ela tem um grande slogan: daremos um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ou seja, daremos eu, União Soviética, darei um passo para trás em direção ao capitalismo, pois voltarei com algumas medidas capitalistas, como liberdade comercial, coisa que não havia no comunismo de guerra, como estímulo à produção agrícola, sem a obrigação de entregar a produção, como no comunismo de guerra, e essas medidas significariam um passo para trás para o capitalismo, para servir de impulso, ou seja, para dar 2 passos para frente e alcançarmos o socialismo. A NEP ela vai ser um sucesso para a tentativa inicial de reverter a situação do comunismo de guerra. Mas é nesse momento que Vladimir Ilyínovich Lenin, idoso, já atingido por algumas doenças, ele sai de licença e alguns anos depois ele morre. Quando ele morre, o líder do Exército Vermelho e o líder do Partido Comunista da União Soviética, que é o novo nome do Partido Bolchevique, então, eles vão digladiar-se pelo poder soviético, basicamente por uma disputa ideológica. Esse, Leon Trotsky, ele acredita na continuidade da Revolução Socialista para conseguir manter o socialismo no mundo e manter o socialismo soviético em pé, ou seja, ele acreditava na revolução permanente. Fez a revolução na União Soviética, espalha essa revolução para outros lugares. E o Stalin acreditava no socialismo em um só país. Primeiro vamos criar e enraizar o socialismo na União Soviética para depois nós aí sim espalharmos esse socialismo a outros lugares. É uma disputa ideológica, é uma disputa por poder que o Stalin vai vencer. Stalin, inclusive, vai conseguir expurgar e exilar Trotsky, tanto da União Soviética, mas expurgar da história, por meio de manipulação de imagens, manipulação da história soviética. Calma que tem mais. O da edição, joga o negócio para um lado, joga o negócio para o outro, muda, apaga isso. Vai! Agora é a hora dele, governo de Joseph Stalin. Gente, você acabou de perceber que ele venceu a disputa ideológica com Trotsky pelo poder da União Soviética após a morte do Lenin, que a gente viu agora há pouco. Stalin vai empreender uma forma de governo extremamente autoritária. Inclusive, muitos reduzem a história da União Soviética e a experiência socialista no governo autoritário de Stalin. Quando eu digo autoritário, eu digo com um sentido totalitário, onde todas as áreas da sociedade, política, economia e sociedade estarão, teoricamente, sob controle estatal, sob controle do partido da União Soviética. Inclusive, Trotsky rasgava críticas a Stalin, pois Trotsky afirmava que ele estava expropriando o trabalhador da política da União Soviética. Então dá para perceber que a disputa ideológica ela é muito mais ampla de só país, revolução num país só, revolução permanente, espalhando o socialismo, tá? Mas Stalin ele vai fazer de fato, vai dar início, vai dar os primeiros passos a favor da industrialização. Na verdade, do avanço industrial. Ele vai eliminar a NEP, vai estatizar a economia, vai coletivizar as terras da agricultura, coisas que vão trazer efeitos positivos e efeitos negativos no curto prazo. Os efeitos negativos no curto prazo estão naqueles que ainda resistem à coletivização dos campos. A propriedade privada deixa de existir na área rural. E isso vai fazer com que muitos resistam. Aqueles que resistem num governo autoritário, sabe o que acontece.
Mas também muita gente acaba passando por uma crise de desabastecimento, acaba gerando uma fome que mata milhões de pessoas. Mas as perseguições de Stalin vão gerar cerca de 500 mil mortes, cerca de 5 milhões de pessoas torturadas e aprisionadas. Vão ser chamadas depurações stalinistas, que são as perseguições aos opositores. Gente, não é porque a Revolução Socialista está feita que não significa que tenha gente, que todo mundo aplauda e concorde com as medidas tomadas por Stalin. Não é assim. Não é assim em lugar nenhum no mundo, né? Mas a gente tem que perceber que, ao lado dessa coletivização do campo, teve o estabelecimento dos planos quinquenais. Planos para industrialização controlada pelo Estado que mudarão as metas a cada 5 anos. Vai focar basicamente aqui em energia, em indústria pesada, em motores, petróleo, todas essas coisas importantes para dar um impulso inicial para o desenvolvimento da industrialização. Beleza? Isso não é possível sem estar acompanhada com a qualificação da mão de obra. A mão de obra qualificada é aquilo que proporciona também um desenvolvimento econômico e social para o seu território, seja a União Soviética ou seja no Brasil. Fica a dica, hein? Fica a dica, o que precisa fazer? Estuda. Porque a educação, gente, a educação ela vai ser um dos alvos, além da coletivização do campo e da industrialização. O analfabetismo vai ser erradicado. Escolas vão ser públicas, serão construídas, universidades serão criadas justamente para conseguir qualificar a mão de obra técnica para essas áreas da industrialização que a União Soviética está empreendendo agora. Mas outra característica importante do governo do Stalin é basicamente essa propaganda. Propaganda essa que no meio político você consegue perceber que ela é usualmente espalhada pelo mundo. Falando de Brasil, a gente percebe que a propaganda política, às vezes, ela busca valorizar as ações dos governos, ações essas que já são obrigações do governo, que teoricamente não precisa fazer propaganda, porque já tem que fazer, né? Mas a propaganda política ela é algo comum ao longo de toda a história do século XX. Perceba, Stalin ele faz um incentivo ao culto ao líder. E esse culto ao líder não é uma característica de Stalin, é uma característica dos governos autoritários da década de 20 e da década de 30. Se tu perceber, Getúlio Vargas tinha um culto ao líder, Mussolini tinha culto ao líder, Hitler tinha culto ao líder, Stalin tinha culto ao líder. Era num nível de, se alguma prateleira de supermercado estivesse desabastecida, para a prateleira não ficar vazia, imagens de Stalin estaria por toda a prateleira. Ou seja, esse malandro, ele vai conseguir criar, a partir das estruturas do Estado, uma imagem onde ele é considerado o grande líder, o grande pai dos soviéticos, aquele que vai conseguir promover um desenvolvimento social, econômico com a União Soviética e para toda a sua população. Ao longo dos anos, esses planos vão surtir efeitos positivos, além dos efeitos negativos do curto prazo, que especialmente a coletivização dos campos e a perseguição aos opositores vai gerar. Tranquilo? Sendo que na propaganda a gente percebe um contexto de manipulação. Manipulação por quê, professor? Como assim anulação dos inimigos? Se liga nessa imagem. Viu? Não viu? Se liga nessa imagem de novo. Para! Repara só como é que essa imagem ela é uma imagem igual. Em um lado a gente está percebendo que Lenin está discursando. E no pezinho da escada desse palanque temos Leon Trotsky. E na imagem do lado você está vendo o mesmo Lenin no mesmo palanque com a mesma multidão e sem Trotsky. Gente, Photoshop mesmo, é sério, Photoshop. E quando a gente diz anulação dos inimigos, não é exatamente apenas da vida, mas também da história. E é desse sentido que Stalin consegue empreender um governo totalitário, eliminando os inimigos, controlando a economia de maneira geral, planificando, desenvolvendo a educação, a qualificação da mão de obra, acabando com a propriedade privada, ou seja, acabando com a NEP
E é isso, gente. Esse aqui é o primeiro governo que de fato vai conseguir fazer, apesar do autoritarismo, vai conseguir desenvolver a União Soviética, que vai gerar uma nova superpotência depois da Segunda Guerra Mundial. Que quem sabe pode ser uma aula futura para a gente ficar falando aqui no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. Falando no YouTube e Instagram, gente, pô, tenho certeza, se você ficou até aqui nesse momento, já dá uma merecidinha num like, né? E se tu já ficou aqui e tu ainda não é inscrito, eu acho que vale a pena você se inscrever. Liga o sininho, se inscreve, faz um comentário, pergunta qualquer coisa aí pra mim, fala aí, pô, professor, usa qual shampoo? Eu respondo com o maior carinho. Participe do engajamento, vamos nos fortalecer. Eu te ensino coisas e você fortalece o meu trabalho. Que tal? Me segue lá no Instagram também, galera. @planos de história, que eu tô lá sempre com conteúdo, com stories, fazendo questões. E é isso aí, galera. Beijo no coração. Fui!